A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, obreiros, pastores que amam a escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 7, a salvação pela graça. E o nosso textual está em Romanos, capítulo 5, versículo 18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, graças a Deus. E a verdade prática, a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Misericórdia de Deus, é a graça preveniente de Deus, né? Nós cremos que é Deus que dá o primeiro passo, né? Provém de Deus, isso provém de Deus e é coisa maravilhosa. O nosso textuário está dentro de um contexto muito importante e eu quero convidar você que é professor da escola dominical, aluno, eu quero que você leia Romanos capítulo 5, especificamente dos versículos 12 a 21. O nosso textual está no versículo 18. Por que é importante que você leia? Ele vai falar de Adão e Cristo, né? O capítulo 5 de Romanos, Paulo nos explica sobre a doutrina do pecado original. Então é muito importante que você leia com calma, anotando os pontos, vendo a explicação do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo poderosamente, faz-nos a explicação da doutrina do pecado original. E é autoexplicativo. Basta você ler com calma, refletindo, que você vai entender na literalidade o assunto que é sobre o pecado original. Aquele pecado que veio do primeiro casal, de Adão e Eva, e veio passando por todos, por isso que todos pecaram. Então, o nosso textual está dentro desse contexto, e ele fala, pois assim como por uma só ofensa, aquela lá de Adão e Eva, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim também por um só ato de justiça na pessoa do Messias, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Graças a Deus. É uma palavra autoexplicativa, né? Mostra a grandeza de Deus. E vocês perceberam que ele usa aqui a expressão, olha, a ofensa de um veio o juízo sobre todos. Lembra que eu falei na aula 6 de um pastor renomado que foi explicar João 3,16 numa perspectiva calvinista e falou que todos ali não são todos? Olha só a expressão que ele disse. Ele falou, não, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo todos, né, para todo aquele que nele crê, ele disse, não, esse todo aqui não é todo. Olha que fraqueza, até uma fraqueza ética, né? Porque ele disse que aquele todo é que nem quando a gente fala assim, olha, hoje todo mundo vai vir aqui. Claro que não é todo mundo, né? São só as pessoas que trabalham aqui. Isso porque ele quis defender a teoria da predestinação. Como é que faz agora aqui em Romanos 5,18? Já não vale mais essa interpretação? Olha que diz, ó, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens. E agora não é todos também? É só de alguns homens que veio? Quer dizer, em outras palavras, então nem todos pecaram. Ou todos ali não seria também força de expressão? Olha, você vê como é uma hermenêutica defeituosa. Veja o que acontece quando uma hermenêutica é defeituosa. Ela só funcionaria para determinada citação. Mas não é assim, irmão. A hermenêutica tem que servir de parâmetro para toda a interpretação. Não pode servir só para um versículo. Aí parece seita religiosa. Seita religiosa que assim, pinça um versículo, pega ali e eita, irmão, não funciona assim. A Bíblia é autoexplicativa. Ela se explica por ela mesma. Essa é a palavra de Deus.
Então, quando a Bíblia fala todos, é todos. Irmão, não vai atrás de gente que quer defender uma teoria que não se sustenta no conjunto, aí fica pensando versículos ali. Não, está falando claro aqui, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo para todos os homens, é toda a humanidade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Aí ele fala aqui, ó, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Glória a Deus, toda a humanidade. E eu e você estamos inclusos. Graças a Deus. Qual o objetivo geral dessa aula? Saber que a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. E aqui cai por terra qualquer acusação contra nós, como às vezes essas pessoas vêm falar que você é semi-pelagiano, você é pelagiano, porque o Pelágio, coitado, ele dizia que o homem por si só consegue voltar para Deus, pela sua própria, pelo seu próprio livre-arbítrio, né? Ele pega e ele consegue voltar para... Mas nós não acreditamos nisso. Para nós, a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. A graça de Deus habilita o meu livre-arbítrio para que eu possa confessar a Jesus como meu Salvador. Agora, eu por mim mesmo, imagina, todos estão destituídos da glória de Deus. O homem por si só, inclusive o livre-arbítrio dele também foi alterado, né? Também decaiu. Então ele não pode por si só tomar uma atitude. Mas o Espírito de Deus, a graça de Deus se é manifestada, habilitando então o livre-arbítrio da humanidade para que ela possa confessar, aceitar a Jesus ou não. Porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas é importante nós fazermos essa explicação e deixar claro que o objetivo geral dessa aula, porque o assunto é salvação pela graça. E a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Não é o homem, não foi ele que por si só, não. Se não fosse a graça preveniente de Deus, realmente nós jamais teríamos condições de retornar aos braços do Pai. Muito bem. Introdução. A antiga lei, então a lei do Antigo Testamento, tinha uma função pedagógica. A antiga lei tinha uma função pedagógica. Né? Qual era a função? Instruir e ensinar o povo de Deus, a fim de que eles compreendessem, então, qual era a vontade de Deus, dar o discernimento para eles sobre a questão moral, ética, né? A vida sacerdotal que o povo teria que ter. Então, a lei foi muito importante, né? Para que o povo tivesse a noção exata das suas fragilidades. Lembra que Paulo fala que a lei veio como aio, né? E o nosso primeiro tópico fala de lei e graça. Então, tópico 1, subtópico 1. O propósito da lei. A lei veio como? Então, a lei vem trazer a consciência, o conhecimento do pecado. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado e que é impossível obedecê-la, por causa da nossa natureza. Então, ela tinha um propósito, preservar o povo separado, separado para ser sacerdote. Então, e Paulo fala isso, né, que a lei veio para dar consciência, veio como aio, né, como um preparo. Entretanto, sobre o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias de hoje. Mas é importante você saber que, infelizmente, existem grupos religiosos que dividem a lei. Lá tem a lei moral, a lei cerimonial, a lei não sei o que lá. Irmão, a Bíblia fala de uma lei só. É a lei do Senhor ou lei de Moisés. É a lei de Deus. Agora tem gente que quer, não, veja bem, isso aqui tem que obedecer, isso aqui não tem que obedecer. Irmão, a lei é uma só.
É verdade que nessa lei única existem elementos morais, elementos cerimoniais, mas é uma lei só. Porque tem denominações que inventaram que lei do Senhor é uma coisa, a lei de Moisés é a outra, não, é a mesma coisa, é uma lei só. É o Antigo Testamento. Os judeus creem em uma lei só. Eles que receberam a lei de Deus, e para eles a lei é única. Claro que nessa lei existem elementos cerimoniais, elementos morais, elementos éticos, mas a lei é uma só. Essa história de que existe a lei, lei moral, a lei cerimonial, e aí põe o nome de lei de Deus, lei de Moisés, isso aí é invenção de adventista. Foram os adventistas que inventaram lei de Moisés e lei de Deus. Aí a lei é uma lei só, que pode ser chamada de lei de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus, simplesmente lei. É uma lei só. Agora ela tem elementos morais, cerimoniais, é uma outra coisa, tá? Agora não pode inventar essa divisão de lei. A lei de Moisés foi abolida, a lei de Deus, isso é invenção adventista, irmão. Não existe isso. A lei é uma só. Lei de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus, lei é a lei. É o Pentateuco. É a lei. E que os judeus têm como uma lei só. Agora, os adventistas, coitados, inventaram, fizeram essa divisão, mas é por conta deles. Não tem na Bíblia isso não. A lei nos conduz a Cristo, né? A lei aponta para Cristo. Ela nos leva, ela serve como um guia para o Messias, o Salvador. E 3, a graça revela que a lei é imperfeita. Então é através da graça que você vê a imperfeição do antigo sistema de coisas. E Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Porque por isso morremos para a lei. Romanos 7, 4, Gálatas 2, 19. É muito importante você ler capítulos 5, 6, 7, 8 de Romanos e depois ler a epístola também de Gálatas, para você entender essa teologia paulina a respeito da superioridade da graça sobre a lei. E Hebreus, né? Que Hebreus vai mostrar que todo aquele legalismo eram sombras de coisas futuras. Então, a síntese do tópico 1, lei e graça, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, essa é o resuminho, a síntese do tópico 1. Ele vai apresentar aqui um livro muito interessante do pastor Abrão de Almeida, e que vai abordar essa questão. Fala sobre o sábado, a lei e a graça. Também é um livro que foi publicado pela CPAD. E vai falar a finalidade da lei. Pastor Abrão de Almeida, provavelmente você já o conhece, é um grande escritor, um grande teólogo, escreveu muitos assuntos muito importantes. É um outro tipo de livro importante que você deve ter na sua biblioteca, né? São homens de Deus, homens piedosos, pessoas que a gente conhece, né, no ministério, né, que vale a pena então você adquirir uma obra como essa. 2, o favor imerecido de Deus, que é graça, né? Graça é o favor imerecido, é o presente de Deus. Primeiro, superabundante graça. Esse é o tópico 2, subtópico 1. A superabundante graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É o que Paulo nos ensina. Não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. É isso que entra em contraste aos ensinamentos das pessoas que acham que aquele grupo foi predestinado para a perdição. Não, a graça de Deus, o amor de Deus atinge a todos. Isso é o grande amor de Deus, que atinge toda a humanidade, né? Todos têm esse sentimento, o Espírito de Deus na sua graça toca, habilita o livre-arbítrio das pessoas para elas crerem ou não crerem, como fizeram os filhos de Israel, resistiram ao Espírito Santo, né? Subtópico 2, fé e graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício de Jesus. Então, a Bíblia fala assim, com a tua boca confessares, com o seu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a fé no sacrifício vicário, expiatório
do Senhor Jesus. E subtópico 3 do tópico 2. A graça não é salvo-conduto para o pecado. Esse foi o erro dos nicolaítas, um grupo que chegou a uma conclusão assustadora e absurda. Eles diziam, não, a graça de Deus é tão grande que eu posso pecar à vontade, porque a graça de Deus posso viver uma vida atrapalhada que não tem problema. A graça de Deus, o amor de Deus é muito grande. Irmão, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Lembra-se do amor e da justiça. Né? Segundo o ensino da Bíblia, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto. Pelo contrário, se você recebeu a graça de Deus, você tem comunhão com Deus, você vive uma vida de santidade. É o contrário. É impossível a pessoa dizer que recebeu a graça de Deus e agora vai viver uma vida atrapalhada. Como isso? Impossível. A gente vai viver uma nova vida. Exatamente por quê? Porque nós somos alcançados pela graça. É o contrário. Né? Então, a síntese do tópico 2. Graça é o favor imerecido de Deus. Sempre quando estou falando de graça, eu lembro de uma história que me chamou muita atenção para entender a questão da graça, que leva-nos a sermos agradecidos. É a história daquele trabalhador. Né? A gente mora aqui numa cidade de indústrias, né? Que é Campinas, uma cidade de trabalhadores. E aí a pessoa trabalha o mês inteiro. E depois de um mês trabalhado, ele vai chegar até o patrão dele, né? E vai pegar o salário. O que é o salário? É o fruto ou o esforço, a força de trabalho dele foi vendida por aquele salário. Muitas vezes muito mal remunerado. Então ele vai pegar aquele valor que é em troco da força de trabalho dele. E aí ele vai pegar aquele envelope e vai embora. Ele não é agradecido. Ele não vai chegar, ô patrão, você me deu meu salário, graças a Deus, eu quero te abraçar, te agradecer por esse salário. Não vai acontecer isso, irmão, porque você vendeu sua força de trabalho. Muitas vezes, inclusive, mal vendida, né? Mal remunerado. Então não existe gratidão, porque não foi de graça. Você trabalhou, você pagou o preço. Vamos uma outra ideia. Você chega no emprego, o seu patrão fala, olha, eu estou te dando uma passagem para você viajar para o Havaí. Você vai ficar lá no Havaí, com tudo pago, no melhor hotel, e você vai alegre. E aí você fica lá no Havaí, um mês. Aí depois você volta. Aí você chega no seu emprego, o patrão fala, está aqui o envelope do seu salário. Bom, agora é bem provável que você vai dar um abraço no patrão, vai ficar feliz, muito obrigado. Vai ser agradecido. Por quê? Porque você não fez nada, você não trabalhou e recebeu. A ideia da graça, da gratidão, está muito ligada a isso. A gente não fez nada, quem fez foi Jesus. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário. Foi gracioso, o Espírito Santo tocou em nós. E nós entendemos a grande salvação e recebemos a salvação gratuitamente. Por isso nós somos agradecidos, graças a Deus. Há um subsídio aqui sobre a graça. E também há um quadro falando sobre a graça. E o autor desse material é o pastor Stanley Horton. Daquele livro que eu sempre cito para você, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD. Vale a pena você adquirir esse material. E o 3, o escândalo da graça. Subtópico 1, seria a graça injusta? Esse aqui é o que o mundo diz até hoje. Mas é só isso? Como que um homem, um comedor de feijão, vai aceitar Jesus e vai ficar perdoado? Como que o pecador? É graça, favor merecido. Isso irrita o mundo. O mundo quer fazer alguma coisa, mas não é possível, eu tenho que fazer. Ele quer ser salvo pela sua capacidade de obrar, de fazer alguma coisa. É lamentável, né? Porque o mundo reage a isso, vira um escândalo, que é o escândalo da cruz, né? Como pode? Como pode um homem que vivia a vida toda atrapalhada agora está salvo? Jesus contratou pessoas, né? Na sua parábola, no seu ensino. Ele chega para uma pessoa e fala, moço, você quer trabalhar para mim? Isso é de manhã, né? Tipo 6 horas da manhã, estou parafraseando o texto. Aí eu quero, tá bom, eu te pago, vamos dizer aqui,
parafraseadamente, eu te pago R$1.000 pra você ficar hoje lá, carpindo meu terreno. Obrigado. Aí ele encontra o outro a meio-dia. Você quer trabalhar ali, carpir meu terreno? Eu quero, eu te pago R$1.000. Vai lá, carpir. Aí quando já está quase 5 horas da tarde, 17 horas, encontra, você quer trabalhar? Eu te pago R$1.000 se limpar o meu terreno. Ele vai. Chega às 18 horas, ele vai lá com os R$3.000 para pagar e paga 6 horas que estava trabalhando. Desde as 6 horas, recebeu 1.000. Começou a trabalhar meio-dia, recebeu 1.000. E eu que tinha ficado 1 hora ali, basicamente, recebeu 1.000. Não tem lógica. Como pode? Eu estou aqui desde as 6. Jesus falou, o que eu combinei com você? Foi 1.000? É 1.000. Eu estou te pagando direitinho, o que você está reclamando? Não há lógica na graça, porque é um favor imerecido. É assim mesmo. Tem gente que está servindo ao Senhor há 80 anos, graças a Deus. Tem outro que está lá morrendo no hospital, você leva a palavra, ele crê, ele recebe, Jesus está salvo. É salvação, é graça. Isso de fato incomoda o mundo. É escândalo. Né? A divina graça é incompreensível, está incompreendida, está aqui no subtópico 2. E o subtópico 3? Se deixar presentear pela graça. Ao invés de questionar a graça, ao invés de questionar o amor imerecido de Deus, tenhamos a humildade para acolher a graça, para sermos agradecidos por tão grande e maravilhosa salvação. Ele cita um exemplo aqui que eu acho bonito. Ele fala, quem compreende o que significa ser justificado por Deus, se permite, olha o que ele expressa, embalar nos braços de amor e de perdão do Pai. Graças a Deus. Favor imerecido. Né? Graça. E na nossa lição de professores, há aqui um quadro muito interessante, bem pedagógico, né? Eu diria didático-teológico, sobre a maravilhosa graça, que eu sugestiono para que você use na sua aula, tá? Na hora de você, se você não conseguir isso aqui, você entra no meu site, tá? www.professoralberto.com.br. Você pode pegar esse quadro sobre a maravilhosa graça. E considerações finais. Nessa lição, nós estamos vendo a relação da graça e da lei. Vimos que graça é o favor imerecido de Deus. Vimos também que vira escândalo isso para os que perecem. Porque no raciocínio dele, na cabeça dele, é impossível graciosamente receber esse grande amor de Deus. É a estupidez do homem, né? A sua racionalidade pode levá-lo à perdição. Não é à toa que a palavra de Deus diz, Jesus orando, dou graças ao Pai por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelasse aos pequeninos. Olha que coisa maravilhosa, né? Portanto, estamos conscientes de que o que nos salva é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. Deus tocou em nós primeiro, habilitou o nosso livre-arbítrio para podermos crer pela fé no sacrifício de Jesus e sermos salvos. Mas é algo de Deus, não vem dos homens, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Uma aula maravilhosa sobre a graça de Deus, e eu quero convidar você para você participar da nossa aula de ensinamento, né? De ministração, de aula, de capacitação continuada para professores de escola bíblica dominical adultos. E a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus está de braços abertos. Nosso pastor Paulo Freire da Costa, sempre nos apoiando, convidando a todos para participar. O nosso pastor Paulo Freire é um pastor que apoia a educação. E nós convidamos você para participar ali na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália. Vai ser uma alegria recepcionar você, curso gratuito. Venha participar e eu tenho certeza que vai ser bênção para você ministrar essa aula para os seus alunos. E eu quero convidar você para compartilhar esse site, tá? Entra aí nesse vídeo, compartilha e acesse www.professoralberto.com.br. Meu desejo é que você tenha sempre um coração agradecido por tão grande graça de Deus. Que você tenha uma aula abençoadíssima no nome do Senhor Jesus. Amém.